Olá, amantes da história bíblica. Hoje, vamos explorar um capítulo fascinante e poderoso do Antigo Testamento: as pragas do Egito. Esses eventos monumentais foram o castigo divino que Deus trouxe sobre o Egito devido à teimosia do faraó, conforme narrado no livro de Êxodo. Essas pragas não são apenas acontecimentos sobrenaturais, mas têm significados profundos, desafiando não apenas o faraó, mas os próprios deuses que ele adorava. Neste vídeo, mergulharemos nas pragas, revelando o poder imponente do Deus de Jacó, que não apenas libertou os hebreus da escravidão, mas também quebrou o orgulho do faraó, demonstrando que diante dele, os deuses egípcios não eram mais que sombras infantis. Prepare-se para mergulhar nas águas transformadas em sangue, enfrentar a invasão anfíbia das rãs, testemunhar a praga dos piolhos e moscas, sentir a peste nos animais e muito mais. A cada praga, veremos o confronto entre o Deus de Israel e os deuses do Egito, revelando não apenas o juízo divino, mas também a misericórdia que acompanha o chamado à liberdade. Deus, por meio de Moisés e Arão, exige que o faraó liberte o povo hebreu da escravidão. Diante da resistência do faraó, Deus instrui Arão a estender sua vara sobre as águas do Egito, transformando-as em sangue. A divindade do Nilo, adorada pelos egípcios como Hapi, é desafiada pelo Deus dos hebreus. Moisés e Arão enfrentam o faraó, enquanto os sacerdotes e feiticeiros do Egito preparam-se para contestar o poder recém-revelado. Moisés, baseado em Êxodo 7:16. Assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Faraó: quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Arão: este estende a mão sobre as águas do Egito, fazendo surgir rãs que cobrem a terra. O faraó e os egípcios horrorizam-se com a praga do sangue, que mata os peixes e impede o consumo de água potável. Os feiticeiros egípcios, com seus conhecimentos ocultos, tentam replicar o milagre divino. Feiticeiro egípcio, erguendo seu cajado. Poderoso é Ptah, o Deus Criador. Entretanto, a água permanece vermelha. O segundo feiticeiro, Thoth, Senhor da magia, nos conceda o poder. As tentativas dos feiticeiros são em vão. Moisés: testemunhai, ó faraó, e aprendei que não há nenhum poder no Egito que se equipare ao Deus dos hebreus. Cada tentativa de desafio será anulada pelo seu poder divino. A frustração cresce entre os feiticeiros, enquanto Moisés e Arão retiram-se da presença do faraó. Ao se retirarem, Moisés, com determinação, antecipa a contínua batalha espiritual entre os emissários do Deus único e os feiticeiros do Egito. Uma batalha que ecoará através dos tempos, testemunhada pelas águas transformadas, mas longe de ser concluída. Diálogo entre Deus, Moisés, Arão e o faraó. Deus instruindo Moisés e Arão. Deus: vai a faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio criará rãs, que subirão e invadirão tua casa, teu dormitório, tua cama, as casas de teus servos, teu povo, teus fornos e tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, teu povo e todos os teus servos. As rãs invadiram todo o Egito, causando incômodo e mau cheiro. O faraó, desesperado, suplicou a Moisés e Arão que orassem ao Senhor para remover as rãs. Eles concordaram, mas o faraó, ao ver que as rãs morreram, endureceu seu coração e não deixou o povo ir. Então o faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti, e das tuas casas, e fiquem somente no rio? E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra,
para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo. Somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus instruindo Moisés e Arão. Deus, dize a Arão, estende a tua vara, e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Ao se depararem com essa praga, até mesmo os magos do Faraó reconheceram que era a manifestação do dedo de Deus. No entanto, apesar desse sinal claro, o coração do Faraó permaneceu endurecido e ele recusou a libertação dos hebreus. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos tentaram reproduzir o milagre com seus encantamentos, mas não puderam. Havia piolhos nos homens e no gado. Então, os magos disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e ele não os ouvia, como o Senhor tinha dito. A quarta praga é anunciada. Deus envia moscas sobre o Egito para libertar o seu povo da escravidão do Faraó. Esta afeta somente os egípcios, poupando os hebreus que habitam na terra de Gósen. Moisés e Arão exigem que o Faraó deixe os hebreus irem ao deserto para adorar a Deus. O Faraó propõe que eles façam isso no próprio Egito, mas Moisés recusa, pois isso seria ofensivo aos egípcios. O Faraó então promete deixá-los ir, mas volta atrás depois que as moscas são retiradas. A quinta praga é anunciada. Deus, por meio de Moisés, solicita repetidamente ao Faraó que liberte o povo hebreu para que possam adorá-lo no deserto. No entanto, o coração do Faraó permanece endurecido, e ele se recusa a conceder a liberdade. Deus então anuncia uma praga específica, uma pestilência que afetará os rebanhos dos egípcios. Moisés, cumprindo a palavra divina, estende sua mão para o céu, desencadeando a peste nos animais. No dia seguinte, a tragédia se abate sobre os rebanhos egípcios. Animais domesticados, como gado e ovelhas, são afligidos pela doença, resultando em morte em massa. Ao mesmo tempo, os rebanhos dos israelitas são inexplicavelmente poupados, uma demonstração clara do poder seletivo de Deus. Diante da devastação entre seus rebanhos, o Faraó verifica pessoalmente e confirma a veracidade da praga. Apesar do sofrimento evidente, seu coração permanece obstinado, e ele não cede à exigência de libertação do povo hebreu. Então, o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá trevas sobre a terra do Egito, trevas que podem ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias houve trevas densas em todo o Egito. A sexta praga é anunciada. Após a negação contínua do Faraó em libertar os israelitas, Deus instrui Moisés e Arão a espalharem cinza do forno diante do Faraó. Essa ação desencadeia uma praga de úlceras que aflige tanto os egípcios quanto os magos que tentam replicar o feito com seus encantamentos. E assim disse Deus: tomai punhados de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos do Faraó. E ela se tornará em pó sobre toda a terra do Egito, e causará úlceras que arrebentarão em chagas nos homens e no gado, em toda a terra do Egito. A praga das úlceras provoca sofrimento generalizado entre os egípcios, incluindo os magos que não conseguem resistir à dor. No entanto, mesmo diante desse flagelo, o Faraó continua com o coração endurecido, recusando-se a liberar o povo hebreu. A sétima praga é confirmada. Diante da obstinação contínua do Faraó em resistir à libertação dos israelitas, Deus anuncia por meio de Moisés e Arão que enviará uma chuva de granizo sobre o Egito.
Essa praga é direcionada exclusivamente aos egípcios, poupando os hebreus que vivem na terra de Gósen. Moisés e Arão alertam o faraó sobre a iminência da chuva de granizo, dando-lhe a oportunidade de libertar o povo hebreu para evitar a catástrofe. No entanto, o faraó mais uma vez recusa a proposta. A chuva de granizo é acompanhada por trovões e fogo, devastando as plantações, árvores e tudo o que estava no campo, exceto o trigo e a espelta que ainda não tinham brotado. O faraó, diante da destruição causada pela chuva de granizo, reconhece seu pecado contra Deus e pede a Moisés e Arão que orem para cessar a praga. Promete, inclusive, deixar os hebreus ir. Assim ele diz: Ouve, pois, agora, e peço-te que te lembres do meu pedido, para que cesse este trovão e esta chuva de pedras, e deixarei ir o povo. No entanto, assim que a tempestade cessa, o faraó endurece novamente o coração e se recusa a liberar o povo. Deus, então, confirma a 8ª praga e faz com que Moisés advirta o faraó. Como mensageiro de Deus, advirta o faraó de que, se não permitir que o povo hebreu vá, uma praga de gafanhotos devastará a terra egípcia, consumindo o que restou do granizo anterior. O faraó, teimoso em sua recusa, rejeita a demanda de Moisés e Arão, expulsando-os de sua presença. Deus, cumprindo a advertência, envia um vento oriental que traz uma nuvem de gafanhotos. Esses insetos cobrem toda a terra, devorando completamente toda a vegetação, deixando o Egito em desolação. Diante da devastação, o faraó reconhece seu pecado, confessando que pecou contra Deus e pedindo a Moisés e Arão que roguem ao Senhor para retirar os gafanhotos. Moisés intercede e ora a Deus, que envia um vento ocidental que leva os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não resta nenhum gafanhoto no Egito. Apesar do alívio temporário, o faraó persiste em seu caminho de resistência. Seu coração endurece novamente, e ele se recusa a liberar o povo hebreu. O que faria Deus responder com a confirmação da 9ª praga? Ao explorarmos as 8 primeiras pragas enviadas por Deus ao Egito, testemunhamos o poder divino se manifestando de maneiras extraordinárias. Cada praga não apenas demonstrou o domínio de Deus sobre a natureza e os deuses egípcios, mas também visava persuadir o faraó a liberar os israelitas de sua longa servidão. Desde os rios se transformando em sangue, até as úlceras que afligiram homens e animais, cada evento foi uma prova inegável do poder sobrenatural de Deus. No entanto, observamos também a persistência do faraó em resistir à vontade divina, mesmo diante de sinais tão impressionantes. Ao nos aproximarmos do ápice desses eventos, a 9ª praga, uma chuva de granizo, prepara o cenário para o clímax dessa saga épica. Deus, em sua misericórdia e justiça, envia esses juízos não apenas como castigo, mas como um chamado para a transformação e redenção. Fiquem atentos para a segunda parte deste vídeo, onde exploraremos as últimas 3 pragas e testemunharemos o desenlace final dessa narrativa espetacular. Como esses eventos culminarão na libertação dos israelitas? Como o faraó reagirá diante das últimas provas do poder divino? Aguardo vocês na próxima parte, onde continuaremos essa jornada fascinante pelas pragas do Egito. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber as atualizações e compartilhem suas reflexões nos comentários. Juntos, vamos explorar mais profundamente as lições e significados desses eventos extraordinários.